Olá, bem-vindo ao segundo episódio da quarta temporada do Podjor FC, uma parceria entre a CESP e o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. Eu sou o Eber Lima e para dividir comigo essa apresentação, Luiz Gustavo Moreira, o Guga Moreira, que ele já me passou aqui, que vai utilizar o Guga Moreira, ele que é aluno do quarto semestre de jornalismo, e ele vai apresentar esse convidado especial que, olha, eu vou quebrar um pouco o protocolo, né? Eu encontrei, fiquei muito feliz de encontrá-lo, reencontrá-lo novamente, porque há muito tempo, quando a gente estava começando a carreira, já faz um tempinho, a gente se encontrava em um dos clubes aqui da capital, ele como repórter do Lance e eu começando a minha carreira na Jovem Pan aqui de São Paulo. Fiquei muito feliz de reencontrá-lo. Quem é o convidado? Alexandre Lozeste, um prazerzaço estar aqui com você. Atualmente ele é repórter dos canais, repórter e comentarista dos canais do Grupo Globo. E também é uma honra receber, que nem o Weber falou, uma honra receber você aqui, um prazerzaço te entrevistar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz quando eu vi que o Weber estaria na mesa, na apresentação junto contigo, Guga, para poder reencontrá-lo depois de realmente alguns anos, né? A gente não precisa falar quantos, não vamos entregar o nosso tempo de carreira tão fácil assim, mas era muito gostoso dividir treinamentos e aquele início e as dúvidas, a ansiedade, as satisfações, né, das coisas que vinham acontecendo. Eram tempos diferentes, né, em que a gente tinha um acesso mais frequente aos clubes de futebol, à rotina, aos treinamentos. Então a gente se encontrava com muita frequência. Fiquei muito feliz de poder te reencontrar, de poder conhecer o Guga e participar de um produto que tem as marcas da ESPM e da CESP. Então é uma honra em dobro. Legal. Ó, você vai fazer a pergunta? Você falou de tempo, mas eu acho que os nossos cabelos grisalhos... já entregam, não precisa. Um pouquinho, não precisa. Já entregam um pouquinho desse tempo. Vai lá, Gustavo. Mas aí eu também vou, daqui a uns tempos, também vou ter essa conversa, né? Normal. E vai estar grisalho também. E vai estar grisalho também. Bom, para começar as perguntas, eu queria saber qual foi a principal influência na sua vida para ter escolhido ser jornalista esportivo. Cara, eu costumo dizer que quando me fazem essa pergunta, a resposta é meio sem graça, porque... eu nunca pensei em fazer jornalismo durante a minha adolescência, de verdade. Assim, eu passei a maior parte da minha adolescência achando que eu ia fazer direito. Quando eu comecei a perceber que era uma escolha dos outros por mim, é muito cômodo quando alguém começa a te falar, né, durante muito tempo, você tem jeito de advogado, eu acho que você seria um bom advogado, eu acho que você, pensando lá na frente, né, muito fácil, porque é complicado esse momento da gente definir para onde a gente vai, que carreira a gente quer seguir. Então, quando alguém começa a escolher por você, você se acomoda. Quando eu comecei a perceber que era uma escolha dos outros e não minha, isso começou a me irritar, eu achei que o meu plano B ia ser a publicidade. E a verdade é que eu terminei o colégio, prestei vestibular para Direito, passei e me rebelei comigo mesmo. Falei, não vou me matricular, não é isso que eu quero. E eu não fazia a menor ideia do que eu queria. Essa é a verdade. Assim. E aí, a minha influência é um jornalista que não é famoso, mas é um jornalista excepcional, que o Weber também certamente conviveu no começo, chamado Thiago Salata. É um grande amigo meu. O Salata começou a fazer estágio na Gazeta Esportiva, estágio depois no Lance, e eu comecei a ver o que ele fazia e comecei a achar o máximo aquilo. E eu falava para ele, cara, qual é a sua rotina? Hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, hoje eu fui em tal lugar, e aquilo começou a me interessar. Claro que eu sempre procurei dentro da área de humanas, e o jornalismo é óbvio que era uma possibilidade, mas a partir dali eu pensei em fazer e para trabalhar com futebol. Eu entrei no jornalismo para trabalhar com futebol, com esporte, né? Mas aí sabendo que o futebol seria uma chance muito maior, porque é aquilo que eu mais tinha contato desde sempre. E aí eu fui buscar o vestibular para poder fazer jornalismo, para poder trabalhar no que ele fazia. Eu olhei para ele e falei, eu quero fazer o que você faz. E aí, obviamente, eu já admirava muitos jornalistas, né? Quando eu entrei na faculdade e me falaram que eu podia entrevistar alguém na condição de aluno de jornalismo, o primeiro cara que eu quis entrevistar foi o PVC. E o professor da época era o Milton Belintani, que infelizmente já faleceu, mas muito querido, e conheci o PVC, esse companheiro de editora Abril, me fez o meio-campo ali, eu cheguei, e assim como ele, tinham muitos outros que eu tinha profunda admiração. Mas não foi uma coisa que eu olhei para alguém e falei assim, eu quero fazer o que ele faz. A partir do momento que você começa, aí sim surgem outras referências, né? Mas eu sou muito grato ao Salata ter me dado esse estalo assim de
Legal, Losete. E o Losete falando do direito, eu também tentei direito antes de buscar a faculdade de rádio e TV. Ainda bem que desistiu. Ainda bem. Ô, Losete, você falou que você viu, né, no Salata aquela vida, né, movimentada e tal. É o grande dilema, né, da profissão de jornalista, né? Conciliar o trabalho e a vida pessoal. Porque eu sempre digo para todo mundo que vai começar e vem me perguntar, eu falo assim, você está afim de trabalhar todos os dias? Porque a gente passa, né? E antigamente, hoje não, né? Hoje a coisa é um pouco diferente, mas os finais de semana vão para o espaço, esse tipo de coisa, né? Hoje em dia é coisa, mas antigamente a gente trabalhava muito, né? Eu lembro no Lance, você no Lance, eu na Jovem Pan trabalhava 14, 15, 20 dias direto, né? Sem folga, com aquela loucura. Como você lidar com essa história do trabalho, que é do final de semana, família, amigos, como é que funciona? Cara, primeiro que eu acho que esse foi um ponto que você abordou na tua questão, é importante porque é um problema ou uma situação que se apresenta logo de cara, né? Ela não vai te pegar desprevenido lá na frente. Você começa a trabalhar com jornalismo, e no nosso caso especificamente com esporte, o jogo é domingo, eles não vão mudar o jogo porque eu quero folgar domingo. Então, a gente já sabe desde o início como vai ser e depois a gente vai tentando entender se há algum caminho para escapar disso. Eu tenho muitos amigos contemporâneos nossos que resolveram, por exemplo, trabalhar com assessoria para mudar um pouquinho e ter um pouquinho mais de fim de semana. Eu não tenho filhos, então eu acho que para mim é diferente em relação à questão de família. A minha família é a parte mais velha da família, que obviamente eu quero dar muita atenção e quero passar mais tempo junto, mas eu acho que a questão de filhos tem um peso muito diferente nisso. E acho que é uma balança que a gente tem que tentar enxergar até que ponto e até que momento ela está pesando para o lado positivo, porque ao mesmo tempo que a gente perde muita coisa, a gente ganha muita coisa também, né? Então, o fato de ter escolhido fazer jornalismo e ter continuado nisso me apresentou lugares incríveis que eu provavelmente não teria conhecido sem ser a profissão. Eu viajei para muito lugar bacana graças ao jornalismo. Eu conheci muita gente especial. Eu digo que o jornalismo me apresentou pessoas e acho que me mudou um pouco como ser humano. Um pouco, talvez seja exagero, me mudou consideravelmente como ser humano, porque eu acho que a gente tem essa coisa do olhar para o outro, do olhar para a situação, e quando você se junta e se reúne com pessoas assim, você vai se moldando. Então, e a gente perde um churrasco de domingo, em que todo mundo vai e você não vai, perde uma festa ali, um aniversário de família aqui, um casamento, tem que pedir folga para saber se você consegue ir no sábado. Eu estou passando por uma situação agora, eu tenho um casamento dia 12 de outubro, estou esperando a resposta. Então, por favor, me dê a folga. Pode ser que não dê e faz parte. Eu acho que a balança ela vai pesar para cada um de uma forma diferente. Eu sei que o Milton Leite esteve aqui com vocês recentemente. Para ele, na fase de vida dele, com filhas, com netos, ele decidiu que ele queria ter mais tempo. E é absolutamente justo. Talvez esse momento chegue para todo mundo, né? Sim. E saber, né? Eu acho que é legal que o Milton soube o momento, né? Vamos lá. E falando ainda um pouquinho sobre grandes nomes do jornalismo, um ex-companheiro de transmissão e um grande amigo seu te deixou uma pergunta. Grande Alexandre Losete, meu parceiro de últimos anos de Grupo Globo. Vou mandar um grande abraço. O Losete é uma das grandes revelações como comentarista do Sport TV. Pergunta para o Losete. Sempre foi do jornalismo escrito, de site, foi repórter de seleção brasileira há muito tempo no GE. Globo. Como é que foi essa transição, né, para ser comentarista de televisão? Foi difícil ou não? Um abraço. Pô, falando nele, né? Que bom falar e ouvi-lo. Primeiro, eu quero só ressaltar a admiração que eu tenho, o carinho que eu tenho pelo Milton. Um sujeito, trabalhar com ele foi uma das grandes coisas que me aconteceram. E a gente fez uma parceria, assim, por um ano, que é pouco, parece pouco, mas para mim valeu, assim, por muitos anos de aprendizado. Falo para ele, pô, Milton, você narrava meu videogame, agora eu tô aqui do seu lado, isso é uma honra incrível, e ele consegue ser melhor ainda como ser humano. Ele fala dessa transição. É curioso isso. Eu não sei te dizer se foi difícil ou se foi fácil, porque a questão da câmera, para mim, ela é meio contraditória, porque eu sempre fui um cara mais tímido. Nunca fui de chegar nos lugares assim, sabe? Aquelas pessoas que chegam e dominam o espaço. Eu nunca fui essa pessoa.
Então a câmera tinha tudo para me inibir, mas não aconteceu. E quando eu fui trabalhar na Globo em 2012, a gente passa a ter um certo contato com a câmera, mesmo não sendo comentarista ou repórter de televisão. A minha função era repórter do site, do Globoesporte.com, hoje GE. Mas na época, quando a gente tinha uma notícia, ou a gente dava uma notícia, a gente entrava no Globo Esporte para falar sobre isso. Assim. E o Thiago Leifert abria muito esse espaço para nós, muito. Eu lembro de um sábado que eu dei a matéria que o Ganso ia jogar no São Paulo. Assim, a coisa se arrastou por mais tempo, mas a gente publicou, tá tudo certo, o Ganso vai para São Paulo. A gente deu essa matéria na sexta, quase madrugada, e aí sábado de manhã eu tô com o meu telefone, era o pessoal da produção do programa, olha, o Thiago queria saber se você não pode entrar hoje ao vivo no programa. Cara, eu fiquei assim, lógico que eu posso, né? Tá de folga, mas não tem problema nenhum, né? E o jornalismo também, eu gosto do jornalismo e sou grato porque ele me ensinou isso também. Talvez tenha sido a primeira coisa que me fez dizer vamos para coisa que eu não sei se eu dou conta. Mas eu sempre falei que dava. Tô pensando em te mandar para fazer isso. Dá conta? Dou. Depois eu falava, meu Deus, será que eu dou mesmo? Né? Eu vou ter que dar o meu jeito e tal. E aí a gente entrava ao vivo e a câmera era uma coisa estranha para mim, porque eu trabalhava há 8 anos só computador, jornal. Mas ela não me inibiu. Então essa transição... para comentar, eu acho que o período que eu tive como repórter foi muito importante. Ele me deu uma base muito grande para entender como colher informações, para poder fazer uma análise mais bem feita, mais embasada, para a gente não ficar só no achismo ou na mera opinião, para entender como funciona o dia a dia de um clube de futebol, a rotina de um jogador, de um treinador, de uma direção de clube, de uma gestão. Viver aquilo como repórter, eu acho que foi muito importante para que eu pudesse fazer uma transição mais suave, digamos assim, sem muitos percalços, e trabalhar com gente como o Milton me facilitou ainda mais a vida, porque isso não é demagogia, não. Eu encontrei muita gente disposta a colaborar comigo, narradores, outros comentaristas, repórteres, coordenadores de transmissão. É uma equipe que me recebeu e me facilitou muito, porque quando você se sente bem recebido no lugar, as coisas vão mais fáceis. E você está falando de transição, né, Losetti? Era mais ou menos a próxima pergunta, era sobre isso, mas eu vou te falar um negócio que você sabe muito bem, você tem essa experiência. Você falou da questão do repórter de jornal, né? Você era do jornal Lance, você ficou lá por quase uma década. E foi para a Globo, que é um dos sonhos, né, de todo jornalista, trabalhar na Globo, e você que chegou nesse patamar. E você está falando aí, eu estou pensando, o cara de rádio, o cara vai para a TV, o cara arrebenta, né? Porque o cara já tem a questão do improviso, o cara já... Temos exemplos aí. Vários de grandes apresentadores da TV, como o Faustão, que saíram, né, do jornalismo esportivo. Você está falando aí, é verdade, você é um cara de jornal, porque às vezes o cara de jornal tem dificuldade mesmo com o negócio do microfone, da câmera, mas você se deu muito bem com isso. Como foi, primeiro, chegar à Globo e essa questão, por que você acha que você se deu bem nessa coisa de falar na TV, na câmera? Eu acho que a grande questão é você ter segurança daquilo que você está falando, do assunto que você está tratando. E não é fácil, porque hoje em dia a gente faz programas de 2h30 em que você vai falar sobre 300 coisas. 1000 jogos, jogadores, Sim. times, treinadores, dirigentes, situações, às vezes situações pesadas, racismo. Então, estar bem informado sobre as coisas, obter o mínimo de informação possível sobre as coisas, te dá uma segurança que faz com que seja natural. Eu tenho que falar com a câmera, olhando para ela como se eu estivesse falando com vocês, ou com um amigo, com um parente. Né? A gente está conversando sobre alguma coisa. Quando você não tem essa base de informação, aí não é a câmera que te desespera, é a situação, é qualquer coisa. Porque eu estou falando para milhares de pessoas sobre alguma coisa que eu não tenho segurança. Isso aqui é apavorante. Então, eu acho que buscar ter essa segurança e estar por dentro daquilo que você vai ter que abordar é fundamental. E aí, eu repito, ter sido repórter durante muito tempo ajuda, porque o repórter, o cara quer ter qualquer informação. Muitas vezes ele tem informação que ele não vai usar nunca numa transmissão, ou num off, numa passagem, mas ter a informação
o deixa mais confortável, né? Ele sabe que se ele precisar de alguma coisa, de uma carta na manga, de um trunfo, tá ali. E a ida para a Globo foi super tranquila, cara. Eu recebi um telefonema em janeiro de 2012 do Zé Gonzalez, que também você conviveu, e é um pouquinho mais velho que a gente, ele não vai ficar bravo comigo. O Zé era, na época, chefe do site do Globoesporte.com aqui em São Paulo, e a gente tinha trabalhado junto no Lance. Ele me ligou e eu bati um papo com ele, com o André Amaral, que também era chefe até hoje da área digital da Globo, do site. E eles me falaram, olha, a gente acha que vai abrir uma vaga de reportagem, a gente queria oferecer para você, ainda não é certeza, mas é quase. E eu falei, olha, tudo bem, eu quero, tenho interesse. Quando de fato ela aparecer, a gente volta a conversar, me procurem. Se não desistirem da ideia, né, não mudarem de ideia, me procurem. E ela só foi aparecer 2 meses e meio depois. Então, nesse período, eu fui me preparando para aquilo. Fui amadurecendo a ideia e era difícil sair do Lance, porque é um lugar que eu amava trabalhar. Eu e todo mundo. Naquela época, trabalhar no Lance era incrível, incrível. Estou falando daquela época, porque foi a época que eu estive lá. De muito aprendizado, da gente fazer de fato as coisas, e era um produto muito bem feito e repercutia no nosso meio, e a gente era todo mundo muito jovem. Eu ia para essa reportagem com o Lance embaixo do braço. Menon falava, Luiz Augusto Simon, jornalista esportivo também, ele falava, o jornalista esportivo que não lê o Lance não é jornalista. Eu falava, agradeço o seu exagero, né? E era uma coisa muito gostosa, assim. Eu aprendi com muita gente boa, assim, gente que não é famosa, mas são jornalistas extraordinários, como o Salata e tantos outros. Mas eu fui me preparando e aí, por mais que tivesse essa coisa nostálgica, chorei pra caramba e tal, mas eu tinha convicção de que eu precisava dar um passo ali, estava na hora de ir para algum lugar, e um lugar que me oferecesse amplas possibilidades, né? Como, por exemplo, virar comentarista. Legal. Bom, eu saindo um pouquinho desse assunto, indo também para um assunto muito interessante, eu acho que os 2 maiores palcos que um jornalista pode cobrir, e também os atletas que participam, é a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Sim. Como é que foi para você estar em loco nesses 2 grandes eventos? Maravilhoso, maravilhoso. A Olimpíada, para mim, eu não posso comparar a Copa, porque eu cobria futebol na Olimpíada. E o futebol na Olimpíada primeiro assim, é a coisa mais sem graça da Olimpíada. Pelo tamanho de outros torneios de futebol, da Copa do Mundo, do futebol de clubes, que vem, né, assim, colocando o futebol de seleções um pouco contra a parede, principalmente o futebol olímpico, onde não estão os principais atletas, né? O único esporte, a única modalidade olímpica, o futebol masculino, onde não estão os principais atletas daquelas seleções. Agora, foi muito especial porque foi o primeiro ouro da seleção masculina de futebol brasileira, em casa, no jogo no Maracanã, contra a Alemanha 2 anos depois do Brasil e a Alemanha da Copa de 2014, e obviamente aquilo não é uma revanche, né? Porque para ter uma revanche, só se o Brasil ganhar de 7 da Alemanha na Alemanha numa semifinal de Copa, então não vai acontecer nunca. Então, mas assim, tinha elementos muito bacanas daquela Olimpíada, mas eu cobri meia Olimpíada, assim, eu vivi o ambiente olímpico metade do tempo. Porque a seleção estreou em Brasília, fez o segundo jogo também em Brasília, depois foi jogar em Salvador, depois jogou em São Paulo as quartas de final e só foi para o Rio para a semifinal, na metade da Olimpíada. E aí, quando chegou, eu virei um maluco, porque eu entrava no Parque Olímpico, todo o tempo que eu tinha, eu ia entrando em eventos. Aqui que tá tendo? Handball, Coreia do Sul e Argentina. Eu vi esse jogo handball feminino. Eu não queria saber, eu entrava. Qualquer coisa que estivesse acontecendo, eu queria ver. Mas eu não estava cobrindo, né? Então, assim, a Copa foi muito diferente. Porque eu cobri a seleção brasileira em 2 das 3 que eu estive em loco, no Brasil em 2014 e na Rússia em 2018, na África do Sul em 2010. A minha missão era cobrir os adversários da seleção brasileira, mas era uma Copa de logística muito complicada. Aliás, as 3 eram, né? Porque 3 países muito grandes. Então, a gente não tinha estrutura para... Olha, Coreia do Norte está treinando lá, vai lá. Depois, Portugal está treinando aqui. Às vezes, você tinha que percorrer 300 quilômetros, 350, e eu não tinha carro para mim, assim, só para eu fazer isso. Então, eu ia fazendo o que dava, cara. Assim, do perímetro de circulação. Às vezes, eu acordava, ou antes de dormir, não tinha nada de WhatsApp, rede social. O máximo que a gente se falava era MSN no computador, né? Então, antes de dormir, pegava o celularzinho, tinha o telefone sul-africano de todo mundo ali, e eu ficava ligando. O que você vai fazer amanhã? De outros veículos, assim, os cara do Terra, do IG, da Folha. O que você vai fazer amanhã? Eu tô pensando em fazer... vamos no trem da Inglaterra, olha, é 200 quilômetros, tal. Se a gente sair tal hora, juntar 4 pessoas, a gente divide a gasolina, divide isso aqui. Então, aquilo ali foi...
além de ter sido a primeira, né, foi extremamente prazeroso por ter que desvendar essa logística complicada. Então, a Copa eu vivi muito mais do que a Olimpíada quando eu estive cobrindo. Agora, maravilhoso. Tanto os dois eventos fazem parte assim das maiores emoções que eu tive como jornalista, estar presente em jogos de Copa, em jogos de Olimpíada. Assim, tudo que envolvia o pré, o durante, o pós, foi muito, muito bacana. Legal. Losetti, você falando de Olimpíadas, né? A gente teve aí nas Olimpíadas de Paris esportes que têm uma visibilidade, ou tiveram uma visibilidade que normalmente a gente não vê, né? Sim. Skate, vôlei de praia, enfim, apesar de ter transmissões, né? Mas nas Olimpíadas o foco é diferente. Você acredita que esses esportes, nesse período, chamam a atenção do público, a prática? Você acredita que tem esse poder, uma transmissão de Olimpíadas? E saber do seu papel, né? Que você faz parte disso também, né? De levar a informação para a pessoa que às vezes não entende o esporte, comentar, não é uma modalidade. Você acha que isso tem impacto? Cara, eu acho que tem impacto. O meu papel é minúsculo nisso, né? Eu até comentei durante a Olimpíada, que eu fiquei no Rio o tempo todo, a gente fazendo a Olimpíada de lá, que eu gostaria de ter conhecimento para comentar outro esporte. Eu acho que deve ser barato, assim, poder falar sobre tênis, com vôlei, skate, com a propriedade que os comentaristas dessas modalidades fazem. Encontrei o Geninho, nosso comentarista de skate. Então eu falei, pô, cara, deixa eu te dar um abraço, porque eu não entendo nada de skate, mas eu vejo você comentar, eu acho que eu sou basicamente um profissional, assim, né? Os caras são muito bons. O Marco Freitas comentando vôlei é um negócio inacreditável. Eu fiz a mesma coisa com ele. Falei, para mim, você é o melhor comentarista do mundo. O meu papel é muito pequeno nesse sentido. Felizmente, eu trabalho numa casa que transmite a Olimpíada e ajuda a levar. Agora, acho que não é suficiente em termos de política do esporte, né? Acho que o Brasil precisava ter, e aí não depende de veículo de comunicação, depende do poder público, ter políticas de incentivo ao esporte, de encontrar talentos, de oferecer o esporte como alternativa para tanta gente, é o tamanho desse país, e de talentos que certamente a gente tem e não descobre, que se perdem, e às vezes nem eles descobrem que tem esses talentos, né? Homens, mulheres, meninos, meninas que poderiam estar brilhando e se perdem pelo caminho. E quando eu estou falando se perdem, não é em nenhum submundo, não. É que são perdidos mesmo. Eles podem virar médicos de extremo sucesso e poderiam ter sido um atleta, mas não existe nenhum incentivo, nenhuma política suficiente para a gente encontrar e detectar. Acho que isso é uma questão que vai muito além do nosso papel. E acho que também um pouquinho da cultura do país, né? Porque vira e mexe, eu tô na academia assim de manhã, eu olho para a televisão e eu tenho uma televisão sempre ali no Sport TV 2, no Sport TV 3, tá passando, hoje estava passando ginástica. Sim. Outro dia estava passando skate, outro dia estava passando surf. Mas as pessoas meio que se adaptaram a só se importar com esses esportes na Olimpíada e quando tem chance de ganhar. Sim. Né? Ninguém assiste um esporte que o brasileiro não tem chance nenhuma. E quando perde, ainda xinga o atleta. É verdade. Essa é a nossa, infelizmente, é a nossa cultura nacional de ver esporte. A gente é um pouco mais condescendente com esportes olímpicos, mas um pouco também. Então, acho que é uma questão complexa, mas sem dúvida esse período olímpico ele serve como estímulo. Basta a gente ver quantos tenistas surgiram depois do Guga. Mas a gente está demorando o quê? O Guga surgiu ali com força midiática em 97, só agora em 2024 está surgindo um outro tenista capaz de movimentar as coisas, que é o João Fonseca, e tomara que ele seja maior do que o Guga, né? E no período da mulher ainda muito maior, né? Muito. A Bia agora, Bia com a mais... eu tô falando de tenista homem, porque, assim... O número é maior, né, de participantes. A Bia é uma loucura, a Bia é um fenômeno. Assim, acho que agora ela está com o número 12 do mundo, depois do título do ATP da Coreia do Sul que ela ganhou nesse fim de semana. E eu só ouço coisas jocosas em relação a ela. Não ganhou aqui, não ganhou ali. Mas já fez um efeito tremendo, né? Assim, que conhecimento as pessoas têm ou você pode ter sobre a história dela, como é que ela... o tipo de apoio que ela teve para chegar até ali. Quantas pessoas conseguem ser 12ª tenista do mundo? Né? Então, assim... a gente tem muita falta de cultura esportiva. Eu gostaria muito que isso mudasse e sempre que chega esse período olímpico, acho que foi muito legal o Sport TV ter um programa olímpico durante todo o ciclo,
né? E no Paralímpico também Também. teve, que foi espetacular. Exato, né? Não é aquela coisa que chega só no ano dos jogos, Sim. ele durou ali e tomara que continue. Na Globo também, com o Vini e com a Adria. Sim, sim. Né, o boletim paralímpico também era espetacular. Eu espero que isso, assim, que as políticas públicas também possam ajudar. Boa. Bom, é lógico que nesses últimos tempos você até citou um pouquinho sobre plataforma de streaming e teve um crescimento gigante, né? Um boom imenso, principalmente com o Casemiro, que antes era só um streamer, né? Ninguém acreditava que ele poderia se tornar agora um canal de streaming, né? Que é a Cazé TV. Teve até toda a repercussão que em uma transmissão teve 4 milhões de espectadores simultaneamente. E eu queria saber de você, se você pensa no futuro em ir para esse tipo de meio. Cara, tudo que a profissão me oferece como possibilidade, hipótese, dentro da minha realidade, eu sempre considero. Sempre tá aqui, num canto da minha cabeça. Porque eu acho que a gente não pode desconsiderar nenhum caminho. Agora, eu sou extremamente feliz e satisfeito com o que eu faço, onde eu faço. Da forma que a gente faz, na linguagem que a gente faz, e acho muito bacana que haja linguagens diferentes e acho desafiador para que um profissional um dia saia de uma linguagem para outra e possa mostrar a sua capacidade de adaptação. Então, assim, muito mais importante do que eu penso em trabalhar, e como eu te disse, eu nunca desconsidero nada que a profissão me oferece como possibilidade, mas mais importante do que isso, eu acho que é essa coisa desafiadora de você, quando eu falo você, é todo mundo. Sair da zona de conforto. Poder se adaptar, poder ter um outro caminho para falar com as pessoas, para se comunicar com as pessoas. Para quem está começando agora, eu e o Weber começamos mais ou menos juntos. A gente tinha muito menos opções do que vocês vão ter. A gente pensava na mídia tradicional. Onde é que a gente vai trabalhar? Eu entrei no Lance, ele estava na PAN. E eu pensava, eu gostava mais de escrita, ele era um cara mais do rádio. E quando a gente pensava, bom, se eu sair daqui, eu vou para onde? Eu pensava na Folha, pensava Diário. no UOL, pensava no Diário, no Estadão. E era uma coisa mesmo perfil de redação. Sim. Tudo bem, o ideal seria que essas redações tivessem continuado muito fortes e tivessem surgido novos caminhos, como os streams, os canais, enfim. Acho que as redações perderam mais força do que deveriam ter perdido. Mas ainda assim, existe uma gama de possibilidades muito maior para quem está começando hoje. Isso é muito legal. Olha, ainda falando sobre a Cazé TV, aconteceram algumas polêmicas, né, envolvendo a emissora durante a transmissão das Olimpíadas. No primeiro caso, um dos apresentadores fala sobre as atletas do nado sincronizado. E a outra são de fofocas de relacionamento envolvendo atletas do vôlei, atletas brasileiras do vôlei feminino. Vamos conferir no VT. A campeã olímpica, ela realmente importa a competição. Ela jogou Tem gente que até o fim. Não, desculpa, um camarada sei. do nado sincronizado que não tem chance de medalha. É isso, a nado sincronizada do Esse cara Irã. tem equipe com dois objetivos. porque tem uns caras que superar eles são e comer gente. É claro que é. A maior distribuição de camisinha da história. É isso, gente, que essas são... Sim, se a gente tem uma atleta de vôlei aqui, eu acho que a gente poderia tentar tirar dela a informação da briga que está ocorrendo dentro dos times de vôlei. Porque dizem que todo ano que tem uma fofoca sapatônica, a gente ganha. E aí saiu a história da Gabi, da Sheila. Vai, o que você sabe? Foca em mim aqui, gente. Foca em mim. Isso aqui é um programa de família. Isso aqui é um programa de família. Não é para colocar esses casos tão obscuros no ar, assim. Então, vamos falar somente de coisas alegres. Mas isso é alegre. Você não tem ideia do quanto a Sônia Abrão está ganhando e lucrando com essa fofoca. Eu não faço parte de fofocas. Tá perdendo. Porque senão ia abrir agora um programa... Me conta o que você sabe que eu posso pensar. Que a Sheila... Querendo... Isso tudo suposto, né? Supostamente, eu não tenho dinheiro pra É um pagar. programa com compromissos com a verdade. Mas fiquei curioso agora, não tô sabendo de nada. Não, Também não tá falando não, supostamente... É verdade, ó. Qual que é o babado? Achei verdade. Supostamente a Sheila e a Gabi já tiveram um romance. Beleza, até aí. Não tô sabendo. Eu sou do meio do esporte, não estou é o sabendo. Twitter que tá falando. Tá. Aí, Sheila e Gabi terminaram, porque não sabemos. Até aí tudo Fake bem news. também. Fake news? Tudo aí que você tá falando é fake. Esse evento ele foi muito, muito chato, né?
Pô, o Beltrão, ele até meio que desmerecendo um pouquinho as atletas de nado sincronizado. E eu queria saber de você, como jornalista formado, tem um monte, principalmente nessa cobertura, tiveram vários influenciadores que participaram, influenciadores digitais que não têm muito conhecimento, né, sobre Olimpíadas ou até mesmo a cobertura que eles estavam fazendo. E você, como jornalista, o que você acha disso? E se você acha que isso possa, em algum momento, manchar a reputação de alguns jornalistas? Vamos lá, tentar estruturar um pensamento que eu tenho e que nem sempre é simples, porque tem muitas camadas na pergunta, na resposta, nos vídeos que a gente viu, no assunto. Primeiro que eu não sou ninguém para julgar o comportamento do que aconteceu num outro canal com pessoas que eu nem conheço pessoalmente e me parece claro que a ideia daquele programa era ter uma descontração, era sair um pouquinho, tanto que a gente tinha o Porchat ali participando, né? Então, assim, era para ser leve, não sei se era para ser um programa mais de humor, mas que não era para debater a Olimpíada tecnicamente, né? Já começa daí. Segundo, vamos tentar, esquece um pouco o esporte e vamos pensar no jornalismo como um todo. Jornalismo sobre qualquer coisa. Quantos programas fazem isso na mídia tradicional? Vários. Se você assistir televisão à tarde... À tarde é uma festa. Né? Você vai ver este tipo de debate, esse tipo de discussão elevado à enésima potência do que se pode imaginar de inadequado. Né? Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu acho que nós, eu falo como classe e como parte do problema sempre, como categoria, jornalistas, nós temos que primeiro olhar para o nosso trabalho, para o que nós estamos fazendo de errado, para o que nós podemos fazer melhor para poder apontar o dedo para alguém. Então, essa coisa existe desde muito antes, na verdade, da gente começar, da gente se formar. Isso sempre existiu. E sempre com outros tipos de intrusos, entre aspas. Comentarista-jogador. Essa discussão, e talvez hoje ela tenha ficado um pouco de lado, tomara, mas até pouco tempo atrás, o comentarista jogador, não sei o quê, como é que o jornalista reage a isso? Agora é o influenciador, e tem tantas outras categorias aí que surgiram e que, de repente, as pessoas acham que os jornalistas têm que se unir e repelir esse tipo de pessoa. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que nós temos que olhar para o nosso umbigo, ver o que nós estamos fazendo de errado, porque tem muito comportamento inadequado da nossa parte. Porque se a gente melhorar, a gente certamente vai convencer as pessoas, tanto no público e tanto as pessoas que tomam decisões, de que o jornalista é necessário. O jornalista profissional, diplomado, formado, que passou pela faculdade, que tem uma base, que ele é necessário. E não significa que essas pessoas não são necessárias. Significa que eles vão coabitar, mas sempre alguém vai estar reconhecendo a tua importância. Olha, esse cara tem informação, esse cara vai fazer uma análise contundente, esse cara sabe do que ele está falando, ele conhece. São programas que eu nem seria chamado para fazer, porque eu não tenho o perfil para a ideia do que me parecia ser aquilo. Mas, cara, eu acho assim, para que apontar o dedo lá e falar assim, quando nós também temos problemas para resolver? Nós, jornalistas, muitos no esporte e fora do esporte. Então, eu acho que tem lugar para todo mundo. E quando você me pergunta se isso, de alguma forma, arranha a imagem do jornalista profissional, eu acho que somos nós, às vezes, que arranhamos a nossa imagem, não os outros. Porque quando essas pessoas têm um comportamento que alguém julga inadequado, sempre a gente acaba se destacando. Tá vendo? O jornalista... Teve recentemente o caso de um podcast que a entrevistada, eu não me lembro agora quem foi, infelizmente, mas a entrevistada... falou assim, nossa, que felicidade poder dar a entrevista num podcast onde sabem da nossa vida, porque hoje em dia a gente vai nos lugares e a pessoa sai perguntando qualquer coisa e você percebe que ela não tem nenhum conhecimento sobre quem eles estão entrevistando. E era um podcast feito por jornalistas, e aí até muita gente se mobilizou, tá vendo como é importante ter jornalista e tal? Que bom, a gente pode provar a nossa competência trabalhando, sem achar que é um habitat nosso e que não pode ser invadido, até porque não vai adiantar nada. O influenciador é uma realidade. E aí, como eles vão trabalhar, é um problema que eles têm que resolver. Inclusive, até em cima disso, né, o próximo tema é sobre o papel do repórter, né, no streaming. A gente vê
viu nas Olimpíadas de Paris, no streaming, um repórter que comenta, opina, dá informação, né? E a pergunta é isso daí, como você enxerga essa participação do repórter e se isso pode impactar? Eu quero até utilizar um exemplo aqui de narração, né? Tem emissoras que têm aquele perfil de narrador, né? Porque acha que aquele é o caminho, né? Em streaming, isso acontece muito. Sim. E no caso aqui do streaming, no papel do repórter, que era a informação, né? Ele opina, fala, às vezes apresenta. O que você acha sobre isso na questão do repórter esportivo no streaming? Cara, eu acho que o repórter esportivo, primeiro que tem a questão da linguagem, né? O streaming está procurando a sua linguagem e não é uma coisa fácil, porque a televisão tem quantos anos no Brasil e a televisão está sempre renovando a sua linguagem e tentando entender qual é a demanda do público para que ela possa oferecer aquilo. Então, o streaming é uma coisa ultra recente. É normal que eu acho que eles procurem uma linguagem mais adequada. O papel do repórter, para mim, vai ser sempre o mais importante de todos, porque é o cara que está no local. E acho que isso, às vezes, faz com que ele ganhe um protagonismo, principalmente quando ele está no local e o resto da equipe não. Então, eu muitas vezes sou a favor de falar assim, cara, deixa o repórter falar. O bicho tá pegando, tá tendo uma confusão, não sei o quê. Deixa o repórter falar. Porque ele tá sentindo, ele tá vendo o cheiro da confusão, ele tá sentindo esse cheiro e ele pode passar muito melhor do que qualquer pessoa. E aí, às vezes, você acaba entrando num terreno de... E assim, cara, entre nós, né? Entre nós todos que estamos aqui e que estão assistindo o podcast. O repórter opinando mais do que antigamente é uma coisa que a gente vê na televisão também. Sim. Né? Muito mais. E acho que isso é um retrato de um mundo onde a rede social personificou muito o nosso trabalho. Né? O conteúdo antes era o conteúdo da PAN, o conteúdo do Lance, hoje é o conteúdo do Weber, o conteúdo do Losetti. As coisas mudaram muito com essa identificação que o público tem como fazer de quem está escrevendo, de quem está falando, de quem tá, e o acesso, né? O cara não falou um negócio que eu gosto, eu vou lá mandar uma mensagem para ele. Eu vou no Instagram dele, eu vou no Twitter dele, ou no falecido X, seja lá onde for. Então, eu acho que a questão do repórter, ela às vezes se confunde nisso, mas a gente citou a Cazé, né? O repórter da Cazé na Olimpíada, que era o João Barreto, excelente, excelente. Isso porque você está falando de repórteres de streaming. Os repórteres que estavam lá pela Globo, pelo Sport TV, são maravilhosos. Sim. E eu não posso suspeito que são todos os meus colegas de trabalho, eu admiro profundamente. Mas falando especificamente do repórter de streaming, o João era excelente. Ele conseguiu boas revelações, conseguiu boas entrevistas dentro da linguagem que eles acham que eles têm que fazer agora. E que certamente vai mudar, porque todas mudam. A do rádio mudou, a da televisão mudou, a do jornal mudou. Então a gente está vendo uma coisa em transformação constante. Bom, e agora, Losetti, a gente vai para uma outra dinâmica, que é o bate-bola, o ping-pong. Ping-pong eu tenho que devolver rapidinho, isso? Isso. Bom, mas eu farei algumas ressalvas, tá? Não, já aviso. Tranquilo. Tá bom. A primeira, difícil essa. Na sua opinião, você acha que o Vinícius Júnior merece a bola de ouro? Não é difícil, não. Ele merece. A questão é a seguinte, fulano merece ser convocado para a seleção brasileira? Merece. Mas se 40 merecerem, ainda assim só podem 23. 17 que merecem vão ficar fora. Sim. Então, o Vinícius não é o único que merece, na minha opinião. Eu votaria nele para este ano. Eu acho que o melhor jogador do mundo é o Mbappé. Acho que o melhor jogador do mundo na última temporada foi o Vinícius. Se ele não ganhar, para mim não é nenhum absurdo. E lamento que o Wirtz, meio alemão, nem seja citado nessa discussão. Porque, para mim, ele, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogadores do mundo. Até o Rodrigo também, na última temporada. Bom, é um sonho que você tem ainda a ser realizado no esporte. Comentar um jogo de Copa do Mundo in loco e trabalhar num título mundial da seleção brasileira. Legal. E uma opinião polêmica sobre o jornalismo. Aí vocês vão me quebrar. Eu já dei um monte aqui. Cara, olha só, não é uma opinião polêmica, mas naquela política de olhar para o nosso umbigo e não apontar o dedo, eu acho que sempre um meio de melhorar é ver o que eu posso fazer de melhor. Eu acho que as redes sociais causaram algumas deturpações que acho que a gente precisava procurar corrigir. A primeira é que a gente não tem que se preocupar em agradar ninguém especificamente ou um conjunto de pessoas, tenha ele o tamanho que tiver, quando a gente for fazer uma reportagem, uma análise, um comentário, seja lá qual gênero jornalístico for. A gente tem só que estar comprometido com a realidade, se aquilo vai agradar ou desagradar. Lamento.
Sim. E a outra é que a gente precisa se reconectar com a premissa básica de que o jornalismo é uma prestação de serviços ao público, à sociedade, à comunidade. Ele não é sobre nós. Né? O jornalismo não é sobre mim, não vai ser sobre você, é sobre você, porque você já é jornalista, você está aqui entrevistando, não é sobre o Weber, é sobre as pessoas que podem se beneficiar de alguma forma daquele produto que a gente está fazendo, do conteúdo que a gente está produzindo. Nenhuma pergunta vai ser mais importante do que a resposta. Se você não conseguir tirar uma boa resposta do seu entrevistado, a sua pergunta pode ter sido a melhor do mundo, ela não serviu de nada. Eu acho que a gente precisa se reconectar com essa coisa de olhar mais para o outro do que para o espelho. Uhum. E se você pudesse reviver algum momento da sua carreira, alguma cobertura, reviver? Alguma entrevista, qual deles seria? Felizmente tem muitos. A melhor. Cara, a Copa de 2000... É que assim, um momento muito especial e que foge do clichê é uma cobertura em 2009 de um jogo de eliminatória de Copa do Mundo, Brasil e Argentina, em Rosário. O Maradona era técnico da seleção argentina. Era o primeiro ano em que o Messi ia ser eleito o melhor do mundo, na cidade em que ele nasceu. Então, toda a imprensa, e era um momento de dinheiro da imprensa, todo mundo, todos os jornais, estava todo mundo rico, entre aspas, né, e gastando. Então, todo mundo foi muito antes para Rosário para poder produzir matérias, especialmente sobre o Messi. Então, eu fui na escola dele, eu fui na oficina mecânica, que o técnico dele, criancinha, trabalhava como mecânico. Eu fui no médico que fez o tratamento de crescimento dele quando ele foi para o Barcelona. E cobri o primeiro Brasil e Argentina da minha vida com o Maradona de treinador. E o Brasil ainda ganhou o jogo de 3-1. Então, essa viagem ela foi boa em todos os sentidos. Profissionalmente, pessoalmente. Eu acho que talvez ela tenha dado aos meus chefes da época a certeza de que eu podia ir à Copa no ano seguinte. Então, para fugir do clichê, se pudesse reviver, seria certamente essa viagem. Legal. Losetti, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Imagina, eu que agradeço. Foi uma honra tê-lo novamente aqui, né? Que você já esteve aqui recentemente. Foi um prazer 2 vezes, foi muito bom, muito bom. Nessa parceria da CESP e do curso de jornalismo da ESPM. Que, inclusive, é uma parceria excelente. Eu adoro essa iniciativa. Falei para o Nelsinho, presidente da CESP aqui, continuem, é muito bom. Eu gostaria muito, como aluno, de ter tido algo parecido com isso na minha época, então, parabéns. Valeu, Losetti. Bom, a gente fica por aqui, nos acompanha nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, @PodJorFC, no YouTube basta pesquisar PodJorFC. Obrigado a todos e até a próxima.